Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduz. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo neste domingo, dia do Senhor, o 12º domingo do tempo comum, desejando que a sua experiência de Deus seja grandiosa no dia de hoje, dia da ressurreição, que você possa sentir a presença do ressuscitado em sua vida, em sua família. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da igreja, convido você a colocar-se comigo na presença do Espírito Santo e clamar sua ação e unção sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 20 de junho, meu irmão, minha irmã, dia do Senhor, a Igreja nos dirige na sua liturgia o Evangelho segundo São Marcos. O texto do Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Marcos 4, de 35 a 41. Ouçamos atentamente a palavra de Deus, que quer ser fortaleza e ânimo para a nossa alma, para a nossa caminhada. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo
e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? É a pergunta que Jesus faz no final do Evangelho do dia de hoje, meu irmão, minha irmã. Por que sois tão medrosos? Uma palavra que é muito atual para nós. Nós vivemos neste mundo, na barca que é a nossa vida, que é a nossa família, na barca que é a igreja, que é a comunidade. Estamos navegando nesse mar turbulento do mundo, com tantas dificuldades, com sofrimentos, com perseguições até. Estamos vivendo esse tempo de pandemia que tem feito tantas vítimas e tem feito sofrer tantas famílias. Mas estamos na barca. O que nós temos que nos perguntar é: nós estamos realmente confiantes de que não estamos sozinhos nessa barca que é o mundo? Estamos confiantes de que Jesus está conosco e não está indiferente às nossas necessidades e aos nossos sofrimentos? Estamos conscientes de que Jesus não está se divertindo com a situação que o mundo está enfrentando, com as grandes ondas que vêm sobre a barca? Nós temos a confiança de que o Senhor Jesus tem o controle de todas as coisas? Que o Senhor Jesus tem o poder de dizer ao vento: cala-te, silêncio? Ou será que nos comportamos como os discípulos daquela hora, que vendo as tormentas batendo sobre a embarcação, entram em desespero, enquanto Jesus está dormindo, descansando na parte de trás do barco? E nós, quem sabe, começamos a cobrar a Deus: o Senhor não está vendo? O Senhor não percebe? Por que Deus não faz nada? E quantos, meu irmão, minha irmã, se revoltam contra Deus diante das tormentas, diante das ventanias da vida, diante das grandes ondas, dos tsunamis que surgem na vida, na caminhada, das perseguições, dos sofrimentos, das incompreensões, da doença, da dor, da perda. Quantos querem culpar a Deus? Irritados, gritam contra Deus. E a pergunta é essa, que Jesus nos faz hoje de novo. Por acaso não tendes fé? Por que sois tão medrosos? É uma palavra que, ao mesmo tempo que nos puxa a orelha, ela também nos acalenta a alma. Ao mesmo tempo que nos chama a atenção, nos conforta o coração, porque nos enche do ânimo que devemos ter, mesmo diante das circunstâncias difíceis que tivermos de enfrentar. Somos convidados a viver nesta terra o tempo que Deus nos der. Para alguns um pouco mais, para outros um pouco menos, mas o tempo que Deus nos der, enfrentando sim as dificuldades,
mas certos de que não estamos sozinhos, que o Senhor está na barca conosco e não nos deixará perecer. Isso parte de uma fé que devemos cultivar em nossa alma, no nosso coração, em uma vida que não termina nesta terra, mas que é transformada e continua na eternidade de Deus. É assim que somos chamados a viver, confiantes. As dificuldades vêm, os sofrimentos surgem, a dor aparece. Mas se temos a certeza de que Cristo está conosco, no final seremos sempre mais que vencedores. E vamos aprendendo cada dia mais a vencer as tormentas, enfrentar as tempestades, acalmar o mar e viver felizes. Que Jesus nos ajude, então, a cultivarmos sempre mais essa fé na sua presença constante conosco, até naquele momento que Ele parece não estar. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me dá